Boa noite a todos. Bom, estou aqui fazendo algumas seleções de algumas operações que a gente vai escolher para a semana, tá? Para vocês acompanhar um pouco sobre o contexto de algumas operações e acho que já passou bastante tempo, né, pessoal, para vocês assimilarem de mais ou menos como a gente pensa, como que a gente raciocina. E então, a partir de agora, eu vou deixar um pouquinho mais complicado, né, as interações aí com os estudos, e provavelmente a gente vai começar a complicar um pouquinho sobre ah, as situações que a gente deve enfrentar e como a gente vai enfrentar, né, diante de toda a conjuntura ah, do mercado. Então, basicamente, essa semana nós vamos trabalhar com três janelas, tá? Eu poderia listar algumas outras mais, porém a ideia como é complicar um pouco, né, a situação, então a gente vai trabalhar apenas com três e falar um pouquinho sobre como nós vamos ler essas janelas a partir de agora, tá? Então, eu abrindo aqui minha janela para vocês, acredito que todos estejam visualizando as a minha tela. E como vocês podem ver, a gente tem vários patamares, tá? Eu fiz uma limpa aqui, poderia ter outro mais, né? Então, a gente poderia ter aqui o 37, o 21, que serão números importantes. Esse 566, ele também é bastante importante dentro desse contexto, embora ele vai estar aqui vai passar aqui bem despercebido, tá? Então, começando aí pela janela 1, que é o que é essa janela que começa na região do 27, tá? Então, essa região do 27 com região com a zona aqui do 542, né? Esse ponto do 542. Então, a gente vai ter essa primeira janela. Aparentemente, ela é bem fácil, né, de ser executada. Então, essa é uma janela de venda. Então, o que chama atenção aqui já são os pontos que vocês já conhecem, então provavelmente já estão pensando em um ponto parcial, e de fato são, tá? O 566 e o 554 são pontos de parciais, um ao final no 542. Mas a gente vai abrir aqui algumas considerações dessa operação, tá? Então, eu fiz algumas anotações aqui para definir os pontos. E aqui a gente tem uma operação de venda, né? A dificuldade de entrada dessa operação é extremamente alta. Ela tem uma dificuldade bastante alta, ela precisa de bastante precisão, tá? E leitura nesse ponto de entrada. Então, ela vai ser uma janela onde será difícil de pegar essa queda, tá? Caso ela aconteça, e a gente está contando com ela, por isso, né, o número 1 aqui, então, a janela com maior probabilidade de acontecer dentro dos nossos estudos. É uma janela que tem parcial, tem exatamente duas parciais, antes de entrar no ao final, que seria o 542. Aqui, né, o número 1 já diz a probabilidade dela, que é uma probabilidade alta de acontecer. A eficiência é média, porque ela é uma janela difícil de pegar, tá? É uma operação que vai ser
bem complicada de pegar, creio eu. E ela tem algumas características que fazem parte do contexto da janela 2-3, tá? E isso é a parte interessante que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Então, essa janela, como que ela deveria acontecer, né? Qual o grau de perfeição para ela? Se ela abrir onde está, no 624, tá? Então, o mercado pode sim tocar o 620 aí, tá? Então, ele pode fazer esse movimento, ok? Isso seria uma entrada teoricamente perfeita, o que a gente acaba não esperando muito que aconteça, não é a nossa expectativa, tá? Um outro cenário seria ele abrir, fazer um ponto de entrada de janela 2-3, ok? E voltar. E aí aqui, nesse caso, a gente tem um contexto ruim, porque essa janela, ela fica frágil se o mercado tocar o 566, tá? 566. Então, nesse caso, essa entrada ela só seria válida se fosse feita com um pullback, ou o melhor cenário seria o pullback, né? Então, ela teria que fazer esse movimento, fazer um toque e voltar para tentar pegar, tá? Então, ela teria que fazer uma espécie de topo duplo para a gente conseguir uma situação, uma condicional interessante. Claro que esse topo duplo, se ele fizesse um cenário onde ele viesse um pouco mais alto, perdesse o 627, fizesse um topinho um pouco menor, tá? E aí ele começasse a cair, aí ele fica bom, porque ele diminui a complexidade, tá? Já que o stop pode ser encurtado, ok? Porque isso daqui não faz sentido, né? Se ele fizer esse movimento, não faz sentido ele romper um topo e o outro topo, tá? E aí a gente não está falando de um pullback, a gente está falando de um cenário mais de rompimento, tá? Então não faz muito sentido, por isso seria um cenário onde a gente poderia ter uma certa tranquilidade para tentar encurtar esse stop de 15 pontos, tá? Então comecem a notar que ele começa a colocar algumas condicionais, tá? Agregar algumas condicionais para deixar essa janela um pouco mais fácil de operar, tá? E qual seria o cenário mais fácil de operar, tá? E aí a gente pode olhar aqui que eu coloquei que um gap de alta ajudaria essa janela, tá? E justamente um gap de alta aqui, tá? Ela seria bastante interessante, tá? Porque aí sim, quando ela viesse para cá, é provável que a gente tá com o mercado que fez máxima e estaria já numa regressão, tá? Tentando fazer uma queda pelo menos no 566. Tá? E aí a gente pode considerar que o mercado possa fazer um pullback e tal antes de cair. Também é um cenário plausível. Porém, nesse cenário, nós podemos pegar o rompimento, sim, tá? E aí, quando romper o 627, já entrar uma ordem de venda, deixando o estoque acima dos 642. Então, essa é uma condição que nos levaria mais perto de uma perfeição. E por que isso? Porque o mercado ele pode fazer isso, tá? Mas ele também pode fazer isso. E aí, não afetaria a nossa entrada, tá? E aí, só quando ele fizesse a queda
é que a gente tem o ponto de entrada rompido, tá? Então, nesse caso, é uma janela que existe muitas condicionais para que ela seja executada, tá? De forma que aumente as probabilidades, tá? De efetividade dessa janela. Então, dependendo das condições, ela começa a ganhar maior efetividade, de operação. Claro que durante a semana a gente vai deixar ela aqui a seco, tá? Então é possível que o mercado possa dar um stop nessa janela, tá? Mas de todo jeito, se o mercado subir aqui e fizer um pullback, a gente vai acabar entrando e aí a gente vai contabilizar no final da semana se isso deu certo ou não, tá? Então ela é importante, né? Em toda a parte de execução dela mesma, tá? Nas condicionais, nas variáveis que vão se desenhar sobre ela, mas também temos algumas condicionais de outras janelas, né? E vai depender também da janela 1. Então, a gente coloca aqui uma operação de compra nessa janela 2, tá? Ela tem uma entrada, com pullback, tá? Eh, Se não atingir esse 42, né? Se eu não atingir esse alvo, tá? Essa janela 2, ela só pode, né? Então, digamos que o mercado, ela veio até aqui, tá? E aí sim, a gente só entra se ela der o pullback, tá? Então, ela teria que passar o 54 para baixo, né? Perder o 54 para baixo, voltar para cima do 54, voltar no 54 para que a gente entre na janela 2, tá? Então, essa janela 2, ela começa a ter um grau de complexidade também, né, com o pullback, porque ela precisa de um número que é o alvo da janela 1, tá? E por isso que a janela 1 acaba sendo muito importante dentro do nosso contexto. Então, ela é o contexto da janela 2, tá? Então, o mercado teria que vir aqui, atingir o nosso alvo, e aí sim, quando passasse esse 54, essa janela 2, ela pode ser pega de qualquer jeito, tá? Então, seja em pullback, seja em rompimento. E aí, você tem que definir que é rompimento para você. O pullback é fácil, mas o rompimento, você teria que definir o que é rompimento. Mas o mercado atingindo 42, ele é o gatilho para a entrada acima do 54, né? Então, seja lá qual o seu operacional, então você poderia ficar atento, né? Se o mercado atingir a janela 1, né, o alvo da janela 1, então você poderia entrar no gatilho na janela 2. E aí a gente está no contexto da janela 1, porque como nós já vimos, ele pode abrir aqui, ele pode atingir o alvo, tá? E aí ele pode passar para cima do 54, tá? E buscar o alvo da janela 2, tá? Então, lembrando aqui, tá? Se você está posicionado na janela 2, ela se torna o plano A, tá? Então, essa entrada aqui da janela 1, ela não é mais uma entrada para você, ela é uma parcial da 2, tá? Então, você tem que tomar cuidado nesse tipo de situação. E por que eu falo isso? Porque pode ser que isso aconteça, você não entre. Então, por algum motivo, você estava fora da tela, você não entrou na janela 2 e o mercado começa a ir para o 627. Então, repare que a janela 2 ela ganhou força. Então, se você for entrar aqui,
e pode entrar, porque é o único lugar que você vai ter para entrar, já que você perdeu a entrada da janela 2, né? Então, só que você tem que saber que essa janela, ela se tornou um pouco mais fraca, tá? E aí você teria que tomar muito mais cuidado para explorar essa janela 1, porque a força está na janela 2. Então esse 42, que é o alvo da janela 1, ela é o gatilho para a janela 2, tá? Aliás, essa janela 2 eu deixei ela bastante esticada, mas eu não vou deixar ela tão esticada assim com 147 pontos não, vou diminuir ela, tá? Ela vai até o 61 aqui. Vou deixar ela com apenas 8,6 de risco retorno, tá? Então a gente pode concluir aqui, o 42 é o gatilho. Se atingir o gatilho, você pode entrar de qualquer jeito, tá? Aqui quando passar o 54, então você pode entrar de qualquer jeito. Se ele não atingir o gatilho, você só pode entrar em pullback, que seria a melhor situação para fazer a entrada nessa janela que vai buscar, na primeira parcial, 72 pontos e meio, tá? Então, segunda parcial a gente tem 87 pontos, terceira parcial, que seria a saída final, né? Aqui, uns 107 pontos. O mercado pode ir até os 702, 733, tranquilamente, se romper essa entrada de janela 1, né? Se estopar essa janela 1, atingindo com a entrada de gatilho, né? Com a entrada pelo gatilho do 42, aí sim a janela 2 ganha força e ela pode esticar para 702 e 733. Mas nesse caso aqui a gente já estaria satisfeito dentro da semana e não precisa fazer absolutamente mais nada, tá? Então não faria muito sentido. A operação 3, tá? A janela 3. Então a gente também tem aqui quase a mesma situação da janela 2. Então se você não pegou a janela 3, mesmo que ela deu gatilho, né? Ela deu gatilho, passou para 2 e você perdeu, a sua sorte é que se ela fizer um pullback na janela 3, tá? Você poderia fazer a entrada. Então repare que ela não deu, né? Ela pode não dar essa entrada dos 54, mas pode dar a, a entrada do 66, tá? E aí você teria uma segunda chance de fazer uma entrada com o pullback, tá? Tanto quanto o pullback, né, quanto também a entrada com rompimento, tá? Então você poderia usar essa janela, e aí seria do 666 ao 54, tá? Então você poderia utilizar isso para fazer a sua entrada, né, ou para uma segunda entrada. Então aqui o stop ela vai ser um pouquinho mais curta, aqui com 12 pontos e meio, e com um alvo aqui de mais ou menos uns 95 pontos, tá? Na 1 aqui a gente tem 107 no total, e na 2 a gente tem 107 pontos, e na 3 a gente tem 95, uma janela um pouco mais curta, tá? E aí a gente tem a entrada com gatilho, tá? Então, e caso ela não dê caso ela não dê a entrada na janela 1, né, com gatilho do 42, você pode entrar com rompimento ou pullback, mas caso ela não dê o gatilho do 42, aí sim você deve entrar apenas com o pullback, tá? Então, se ela vier até aqui e não tocar o 42, não, aí você teria que entrar só com o pullback na região do 66, tá? Então, esse é o grau de complexidade que as janelas começam a ser
mostrada para vocês, e é o que geralmente a gente faz no dia a dia, mas eu também não não vou deixar as janelas, tão fáceis, porém, nesse caso, eu começo a apresentar um pouco mais de possibilidades, dentro das combinações de janela, como a gente já falou, todas elas fazem parte do mesmo contexto, né. Então, o que a gente tá esperando como perfeição, seria um mercado bem parecido com isso, né, fazendo essa queda, e aí a gente não pega na primeira queda, tá. Aí a gente pega aqui, caso dê a entrada no 42, a gente pode pegar ela aqui, tá. Então isso daqui seria a perfeição do mercado, tá, seria um desenho perfeccionista do mercado, uma expectativa perfeccionista do mercado, onde todas as janelas aconteceria, né. Então basicamente o desenho do mercado para a gente, num grau de perfeição, seria isso, para que nós tiver para que nós possamos ter não só uma chance de janela, mas 3 chances de janelas, então seria bem bem tranquilo, né, tomar stop, em qualquer uma das janelas, mesmo que o mercado faça um desenho um pouco diferente, né. Então digamos que aqui ele deu um pullback, tá, ele faça isso, e aí a gente teria entrado numa operação, ele pode voltar e nos estopar, mas ele teria que cumprir a rota dele para tentar fazer isso, e mesmo que ele voltasse e e nos estopasse aqui num pullback, né, era bom que ele fizesse ainda isso. E aí, a gente teria a chance de pegar ele em rompimento, ou se ele desse um pullback, a gente teria uma terceira chance para concluir uma operação. Então, claro que a esperança, pode ser a terceira janela, embora o mercado também pode apresentar alguns stops na janela 2, na janela 3, né, então um dos estados seria ele fazer isso, né, então fazer essa possibilidade de janela com o pullback, né, e nos estopar, voltar aqui e nos estopar e pegar novamente a janela 2, nos estopar, voltar para cima da 3, tá, e aí, eh, dificilmente se ele voltasse para cá a gente sairia uma operação estopada, a não ser que ele começasse a fazer isso. Tá? Aí a gente provavelmente sofreria vários stops, tá? Ele teria que fazer isso. Se ele não fizer isso, então o que ele deveria fazer era justamente isso, fazer isso, tá? Ele pode nos estopar aqui, ele pode nos estopar aqui, tá? Novamente, só que a gente tem entrado aqui, tá? A gente tem entrado aqui porque ele deu o gatilho, tá? Então a gente provavelmente teria feito a entrada aqui, né, no 54 ou no 66, tá. Então ele teria que trabalhar, se ele quiser nos estopar, ele vai ter que ficar fazendo isso. É a única opção dele nos estopar, porque se ele subir, a gente está no cavalinho, tá. E aí, lembrando que se ele fizer isso, tá, ele está dentro do nosso contexto. Lembrando que a gente tem esses números aqui, que vão ser nossas balizas: 66, 54, 42 e 31, tá. Então, o mercado fazendo isso, ele ainda está dentro do nosso contexto. Se a gente conseguir, economizar stops aqui, tá, um operacional um pouco mais assertivo, se ele der essa operação, a gente tenta pegar ele. Lembrando que essa operação, a gente pode levar, teoricamente, 8 stops,
essa operação a gente pode levar 7 stops, tá? E mesmo assim, há a possibilidade de sair vencedor. Claro que aí a gente vai ter que pagar um pouco do risco, que é tentar não fazer essa parcial, tá? No 27. Se a gente sofrer 8 stops aqui, ou a gente zera tudo aqui, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente levou 7 stops aqui, a gente tem um 7,6, tá? Então, se a gente levar 7 stops aqui, reparem que a gente pode diminuir aqui para 8, né? Ou para 5, na verdade. O risco retorno a gente pode diminuir aqui para 5, tá? E assumir 2 stops. Zera toda a operação aqui. Se na hora que ela der, né, zera tudo aqui e a gente vai contabilizar todos os stops, tá? Então, basicamente, a gente faz 61 pontos aqui, tá legal? E aí a gente fica aí com uns 30 pontos para trás. Aqui seria aqui a gente tem um ganho um pouco melhor, né? Mas aí é 5,8. Se a gente leva 7 stops daqui, basicamente a gente assume um stop meio, tá? Então a gente fecharia aí a semana com uns 15 pontos. O que não seria ruim, né? Mas claro que seria bem judiado ter uma situação dessa aqui dentro da semana, o que não é muito comum, tá? Já que isso pode acontecer, claro que dentro do seu gerenciamento de risco teria várias possibilidades de você minimizar isso aqui, principalmente fazendo uma conta bem simples, que seria se a gente tem aqui um ratio favorável, de arredondando aqui, né, deixando para 5, vamos deixar para 5 aqui, na região do 30. Então, se a gente levasse aqui uns 7 stops, então a gente poderia, então, além de pegar esse alvo e a gente ficaria 2 para trás, então a gente pode assumir que essa janela aqui a gente só suporta 2 stops. Dois stops aí não adianta porque a gente teria que pegar o alvo, né, até o 30 e mesmo assim assumiria 2 stops. Então aqui pode ser a base de parada. Tomou 2 stops daqui, para, tá? E aí a gente sairia com 24 pontos para trás se levar 2 stops aqui na janela 3, tá? Então, isso também é uma possibilidade de gerenciamento de risco, fazendo uma continha bem simples. Aqui é um pouquinho melhor, né? A gente tá visualizando aqui, ah, fala dois, ah, fala oito stops, né? Então, se a gente leva 8 aqui, a gente fica um para trás, tá? Fazendo essa operação. Então, essa daqui, nesse caso, ela é mais vantajosa, tá? E aí a gente poderia levar aqui 3, 4, eu vou falar 3 stops tranquilamente, tá? Nessa janela. Lembrando que a gente vai sempre calcular o stop a seco, tá? A gente não vai colocar nenhum operacional aqui dentro, a não ser a questão aí dos pullbacks que vão fazer parte dessa contabilização, tá? Então, já que ela foi explicada para vocês, ela também fala, para a parte da nossa análise semanal, tá? Então, nesse caso, a gente começa a complicar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais complexo o tipo de leitura e possibilidades, e os cenários que podem acontecer diante disso, né? Então, por exemplo, tá? Por exemplo, essa abertura. Se o mercado abrir guepado, a gente vai contabilizar essa passagem, tá? Sem o pullback, tá? Então, a gente vai contabilizar isso se o mercado fazer uma passagem aqui. Lembrando, quer dizer, não vou contabilizar, não. Vou contabilizar só o pullback, tá? Para não começar a, a deixar complexo aí para todo mundo, porque nem todo mundo está vendo esse vídeo agora.
tá? E eu também não sei se eu vou disponibilizar ele. Então a gente vai contar o pullback, mas vocês vão saber que a gente provavelmente está fazendo essa operação aqui, tá? Então vamos deixar simples também. Não vamos deixar a contagem complexa, não. A análise ela é um pouco mais complexa, porém vocês já sabem que isso vai acontecer e como que a gente está desenhando esse cenário. Esse 66, ele tem uma característica importante, tá? Justamente porque se o mercado tocar o 42, tá? Ele se torna uma zona de absorção, tá? Então é bem possível que se ele der o gatilho do 42, ele possa fazer isso, tá? E aí, teoricamente, vocês vão falar, pô, Marcelo, mas aí ele vai estar estopando a 3. Não, ele não vai estar estopando a 3 porque a gente vai estar na janela 2, tá? Porque se ele tocar o 42, o primeiro gatilho para a gente é a janela 2. Por mais que ele passasse, tá? Então, por mais que ele passasse, primeiro, né, que ele vai dar a entrada com o rompimento, beleza. Pode ser que ele não dê o pullback, e a gente não vai contabilizar. Então, vamos ficar combinando assim, a gente não vai contabilizar a passagem direta, tá? Mas depois ele pode fazer assim. E aí, automaticamente vai falar, pô, Marcelo, mas então eu teria entrado ali na janela 3, que é o 66, tá? E aí, se ele passar o 54 para baixo, ele está estopando a janela 3, tá? Porém, ele vai estar em contexto de janela 2, tá? E aí eu vou pegar a janela 2 porque ela é muito mais assertiva que a 3, tá? Eu não vou entrar na janela 3. Se ela der o gatilho do 42, eu vou procurar sempre a janela 2, tá? Mesmo que aqui ela comece a fazer isso na 3. Mas aí eu não tô na 3, eu tô na 2. Porque mesmo que eu estopasse aqui na janela 3, aqui, por exemplo, ele daria a janela 2. Então eu tô na janela 2, porque a 3 já foi estopada. Então é possível que a gente até contabilize um stop na janela 3, mas a entrada vai ficar na janela 2, tá? Então se o mercado começar a acumular, provavelmente a gente vai estopar na janela 3, tá? E aí a gente vai provavelmente contabilizar um stop na janela 3 com a entrada na janela 2, tá? Então, vocês viram que a coisa agora começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Então, ela não é mais tão fácil quanto eu estava colocando para vocês. Então, podem ver que o cenário ele parece bem fácil, tá? Mas dentro do que a gente olha no mercado, existe um grau de complexidade entre contexto, né, e a expectativa que a gente está esperando e todos os cenários que ele pode apresentar e como que muda as situações de entrada, tá? Então, de fato, a gente vai ter que contabilizar só os pullbacks, tá? Porque dependendo dos cenários, a gente teria algumas entradas em janela 1 ou janela 2, talvez não a entrada na janela 3, mas pegando o rompimento de janela 2, né? Então, quando vocês pensar que a gente está fazendo pullback na 3, pode ser que a gente já esteja na janela 2. Então, depende muito como que ele vai passar, principalmente quando der o gatilho do 42, a gente vai esperar um- uma possível absorção, tá? Uma possível absorção no 66, tá? E aí pode ser que a gente entre no 66, tá? Mas esperando já a janela 2, ah, já no contexto de janela 2, né? Então, isso daqui pode mudar e complicar um pouquinho tanto a entrada quanto o stop, que pode não ser assumido exatamente no 54.
tá? E o mercado tem disso. Bom, alguns números aqui a gente já falou para vocês, tá? Principalmente aqui o 27, o 27,42, que são números um pouco mais simples de ser lido. Esse 61, tá? Ele vai ser importante, principalmente se o mercado fizer um gap de alta, tá? Se o mercado fizer um gap de alta, ele pode fazer isso, ele pode respeitar aqui o 61 ao 75, também ele pode puxar direto lá para cima do 702. Tem operações aqui em cima? Tem, mas nesse caso aí a gente nem vai pôr, tá? O, o nosso melhor operacional, ele está entre essas três janelas, porque são as três que estão conectadas, tá? Então, caso o mercado comece a fazer isso daqui, aqui para cima, o que a gente vai esperar é justamente ele fazer a janela 1, tá? No final das contas, a gente vai querer ver o mercado fazendo a janela 1, e se não fizer, paciência, tá? Não é para gente. Tá? Então, nós não vamos contabilizar o estudo da semana se o mercado não passar para baixo aqui do, do 27. Tá? Esse 661, ele também vai ser importante se o mercado passar do 600 do 675, tá? Então, se o mercado passar desse 675, o 661 pode ser protagonista da semana, tá? E aí você fica bastante ligado nesse número, porque ele deve aparecer como um provável protagonista da semana. Então, pode acontecer muita coisa nesse 661. Tá? Então, lembre que a gente vai ter esse número aqui, que ele não vai aparecer no momento, dentro dos nossos estudos, né, o 675, mas ele também é um gatilho para que o 661 vire protagonista, tá? Então, se esse número acontecer, esse vira protagonista, tá? Assim como a gente tem o 42, e quando a gente vê esse 42 acontecendo, o 54 e o 66 pode ser o protagonista de uma entrada, né? E aqui a gente já tem bem definido, aqui são as entradas, tá? Então, basicamente, o que vocês vão ver aqui na análise semanal serão essas três janelas. Não sei se eu ainda vou colocar alguma outra para complementar, tá? Pode ser que apareça alguma aqui embaixo, justamente nessa região, tá? Esse 31, que se ele for perdido, como ele é um dos números importantes, né? E se ele for perdido, a gente vai ter a, o, o 472, o 423 como um provável alvo, tá? Então a gente tem aqui o 472, nesse caso aqui está 3, mas eu vou deixar assim mesmo, né? Mas também a gente vai ter o 23 aqui. Não sei se isso vai aparecer nos estudos, tá? Onde a gente teria um cenário vendedor também com stop curto, né? E aí o 73 saindo pelo menos como um ponto de parcial e um alvo final talvez no 422. Esse cenário a gente não acredita muito, tá? A gente não acredita muito nele nessa semana, mas é um cenário que já está no nosso radar faz um bom tempo. Não sei também se devemos colocar essa janela nos estudos, porém vocês já ficam sabendo que nós temos ela na nossa caixinha de ferramentas
né, com risco-retorno aí, com uma razão de risco-retorno próximo a 9, tá? Com stop teoricamente muito bom, né, de 12 pontos, e um ratio, né, de 108 pontos aí, ou de um alvo com 108 pontos, o que nos leva ao ratio de 9 vezes o risco, tá? Então, o lucro 9 vezes o nosso risco. Então, esse pode ser o cenário que a gente vai desenhar para vocês, com 95% de chance da gente ter exatamente essas três janelas. Estou fazendo alguns retoques e pegando alguns números ainda para eles, mas é provável que isso daqui seja um cenário fechado para nossa semana. Tá legal? Então, agradeço, agradeço a todos aí que nos acompanharam, tá? Daqui a pouco a gente deve já postar esse estudo para vocês, mas basicamente é o que a gente tem aí para a semana, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até amanhã, que a semana seja bastante produtiva para nós todos e possamos fechar mais uma vez aí no verde para tentar deixar esse mês bem lucrativo, tá bom? Então, um grande abraço e até breve.